dreaming in the dark. We are nothing more than dust. You search but you stay lost. Search for you, stay lost. We are reaching for the stars, but we're making this too hard. And I wonder where you are. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Mysterious, that's the part you always show. 'Cause you're too curious. Maybe you should take it slow. Fala galera concurseira de todo o Brasil, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Concurseiro da NASA, canal de educação que mais cresce no Brasil, é isso mesmo. Hoje vamos dar continuidade ao nosso estudo de raciocínio lógico, vamos falar sobre conectivos lógicos. Essa aula é sensacional, fantástica, conto com a sua ajuda, deixa o seu like, compartilha, vamos para a aula de hoje. Bem pessoal, então na aula de hoje eu vou falar rapidamente aqui um pouco sobre os conectivos lógicos. Essa parte é uma parte muito importante do raciocínio lógico e ele vai servir de base para que você possa compreender melhor quando a gente for para a terceira parte desse bloco aqui, que são os exercícios. Então, o que seriam os conectivos lógicos? São as expressões usadas para, a partir de proposições conhecidas, gerar novas proposições. Você vai anotar no seu caderno, vamos lá? São expressões usadas para, a partir de proposições conhecidas, gerar novas proposições. Então, os conectivos servem para ligar informações, ligar premissas, ligar argumentos. E esses argumentos vão formar o que nós chamamos de proposições. Isso aqui a gente já falou na aula passada. Então, as proposições, elas são criadas e elas se unem a partir do que nós chamamos de conectivos. Então, são termos, palavras que podem ligar determinadas proposições, criando aí novos argumentos, novas informações. Isso é importante que você entenda, tá? Para a gente representar as proposições, a gente pode utilizar letras latinas, A, B, C, ou também as letras comuns em concursos públicos, como a letra P, a letra Q, a letra R e outras letras, né? Posso utilizar qualquer letra para identificar uma proposição. Lembre-se que a proposição é um argumento, é uma sentença lógica, onde eu posso julgá-la em verdadeiro ou falso, e a gente viu isso em aulas passadas. Coloque isso em seu caderno, registre isso para que fique claro essa informação. Proposição é uma sentença lógica, essa sentença deverá obrigatoriamente ser uma sentença em que eu possa julgá-la entre verdadeiro e falso, e a partir daí eu vou utilizar conectivos. Os conectivos vão ligar essas informações, essas proposições, e vão gerar outras informações para nós. E aqui a gente tem uma tabela, e uma tabela fundamental que você também compreenda, porque nessa tabela aqui nós encontramos os conectivos, encontramos as funções, encontramos o símbolo, encontramos o significado. Então, cada conectivo possui aí um significado, uma função, um símbolo representativo e uma aplicação. Então, vamos lá. Temos aqui o conectivo não, que a função dele é negar. O símbolo representativo que mais cai em prova é a cantoneira e a letra. A cantoneira é como se fosse essa travezinha aqui à esquerda. E o símbolo, tá? Ou também você pode encontrar um tio, não é? Geralmente é comum também em provas de concurso. O significado? Não há. Ou seja, a negação de A. Não há é necessariamente a negação da proposição A. O conectivo E agora, ele é representado, a função dele é de conjunção. Ele é representado agora pelo chapéu chinês. Ou seja, você vai ter duas proposições, A, B, entre elas um chapéuzinho chinês. Esse chapéuzinho chinês aqui quer dizer a conjunção, ou significa a conjunção E. Você pode encontrar também em algumas provas o pontinho ligando aí duas proposições. Lembre-se, essa conjunção aqui é a conjunção E, ou seja, a conjunção aditiva.
adiciona ideias, adiciona informações. Então, necessariamente eu precisarei ter duas proposições, nesse caso aqui do exemplo A e B, entre elas a conjunção E, já que o E liga essas proposições adicionando novas ideias, tá certo? Vamos lá. O significado dessa representação simbólica aqui, ó, dessa aqui que eu coloquei, a representação ou o significado dela seria A e B. Lembre-se lá da conjunção E, lembre-se do chapéu chinês, é isso mesmo, A e B. Agora vamos lá para o conectivo OU. O conectivo OU é chamado também de disjunção, representado pelo chapéuzinho chinês, só que invertido. Aí nós temos A, B, chapéuzinho chinês, ou A mais B. Lembre-se, o significado A ou B. Essa representação simbólica denota esse significado, A ou B, tá certo? A ou B. Agora nós temos aqui o conectivo se, e aqui ó, não saiu corretamente no slide, mas vou colocar aqui ó, se então, tá? Se então, a função condicional indica condição, nós temos aqui duas formas de representar. Podemos representar A setinha B, você pode representar dessa forma, ou você pode colocar o A setinha dois pontinhos B, tá certo? São duas maneiras que você pode representar e cai bastante em provas de concurso. Aí o significado prático dessa simbologia aqui, ó, a gente pode interpretar dessa forma. Ó. Se A, então B. Se acontecer o A, obrigatoriamente deverá acontecer o B. Tá? Então isso aqui é importante que você compreenda o significado. E agora, por último, o conectivo se, somente se, que é a função bicondicional. E aí nós temos aqui na representação simbólica, temos as duas proposições, A e B, e a setinha com duas setinhas, uma para a direita, outra para a esquerda, ligando aqui os dois fatos, tá? Ou também você pode encontrar, na hipótese de ter uma bicondicional, você pode encontrar também os três pontinhos aqui indicando a bicondicional, certo? E o significado dessa representação é A, se e somente se, B. A, se e somente se, B. Ou seja, se eu tenho A será verdade se somente B for verdade. E por aí vai. Então, aqui a gente tem um significado. Eu vou colocar agora para vocês a representação, novamente, destes símbolos. Primeiramente, vou falar aqui da conjunção, tá? A conjunção E. Nós temos aí o símbolo que representa a conjunção E como o chapeuzinho chinês. Lembra lá do chapeuzinho chinês? Isso mesmo, chapeuzinho chinês, o circunflexo, tá? Sobre ou entre as proposições. Nesse caso aqui, ó, se eu fosse representar, eu iria representar desta forma. Se eu adicionar uma proposição, aliás, duas proposições, nesse caso a proposição A e a proposição B, eu iria obrigatoriamente adicionar entre elas o chapeuzinho chinês ou a conjunção E, indicando aqui ideia de adição, dando ideia de adição. Agora aqui a gente tem a disjunção, ou o ou, né? Disjunção ou. Aí você representa pelo chapeuzinho chinês invertido. Nesse caso, você vai representar entre duas proposições, nesse caso aqui eu vou colocar aqui o A e o B, e o chapeuzinho chinês invertido, A ou B. Agora a gente tem o E, o OU como conjunções, e nesse caso o OU a disjunção, e agora a gente vai para o condicional. O condicional você vai entender como se, então. Se, então. Nós temos uma informação e temos essa expressão. Geralmente é comum aparecer em provas de concurso, em questões de raciocínio lógico, o se, então. Então, se, então, ele pode ser representado pela setinha e indica o quê? Vou colocar aqui entre duas proposições, ó, o A e o B, e ele indica uma condição. Ou seja, A implica em B. E até falhei aqui no pincel, né? Vamos errar, porque ao vivo é assim mesmo. Vamos lá, vamos apagar aqui e vamos continuar. Certo? Pronto. Então, ó, A implica em B. Nós temos aqui uma condicional. A implica em B. Significa dizer que nós temos aqui uma condicional. Se você vê essa representação em alguma questão, algum exercício, você vai entender, vai deduzir que seja ali uma condicional. Sim, então, setinha indicando aí uma condição. Ou seja, A implica em B. Aí nós temos também a situação se e somente se. O
si, somente si, você vai representá-lo por uma seta com duas flechas, certo? Melhor dizendo assim, né? Então, nós teremos aqui, ó, a proposição A, a proposição B, e entre elas vamos ter uma setinha com duas flechas, uma para a direita e outra para a esquerda, tá? Geralmente é comum cair em provas com essa simbologia aqui. Você precisa entender isso. Agora, professor, você pode perguntar, e como é que eu faço para saber qual é o valor lógico de cada uma desses termos que são utilizados, dessa simbologia ou desses conectivos? Nós iremos trabalhar na próxima aula a tabela verdade. Mas, a princípio, eu queria deixar bem claro para você que você precisa dominar esses 4 conectivos lógicos que eu coloquei aqui na aula de hoje. Lembrando, pessoal, que eu havia até esquecido, vou colocar aqui, vou adicionar, que é o tio, não é? Ó, nós temos a cantoneira, ou tio, indicando negação. Indicando negação ou não. Então, não A ou B. Vou botar aqui, ó, não A ou B. Ou qualquer outra letra do alfabeto, tá certo? Então, nós vimos aí os conectivos lógicos, aqueles que são mais importantes, aqueles que caem mais em provas de concurso. E nós iremos, na próxima aula, estudar um pouco a tabela verdade. A princípio, você precisa dominar isso aqui. Quais são os conectivos principais? Conjunção. Vou colocar aqui na frente para você saber. Vou colocar aqui na frente, ó, para você lembrar. Conjunção, ó, conjunção. Serve para ligar, né, informações. Conjunção. Temos a disjunção. Disjunção. Anote no seu caderninho aí, meu filho. Disjunção. Aí nós temos a condicional. 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 Aí nós temos também a bicondicional. Vou colocar aqui, ó, bi. Só abreviar aqui, tá? O B. Condicional. Pronto. Bicondicional, você já sabe. E aqui, ó, a negação. Negação. Então, na aula de hoje, a gente abordou todos os conectivos lógicos, os principais, e a gente falou também do seu significado e da sua representação. Na próxima aula, a gente vai analisar um instrumento utilizado pelos matemáticos chamado de tabela verdade. Se você compreender a tabela verdade, você vai ter facilidade em resolver questões de concurso relacionando esse assunto de raciocínio lógico. Muito obrigado pela sua participação e atenção nessa aula. A gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau. We are dreaming in the dark. We are nothing more than dust.